Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos. Eu já expus até o capítulo 3 e hoje eu estarei expondo o capítulo 4. O capítulo 4 ele vai falar a respeito ainda da justificação, mas Paulo ele vai exemplificar esta justificação falando a respeito de Abraão. O exemplo que Paulo usa é a pessoa de Abraão, o patriarca Abraão. E ele começa dessa forma: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ele começa fazendo uma pergunta. O que o nosso pai? Claro, Paulo, como judeu da tribo de Benjamim, então ele era um descendente de Abraão e ele tinha por pai Abraão. Por isso que ele fala: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai? Segundo o que? A carne. Porque Paulo ele era descendente de Abraão segundo a carne. E no versículo 2 ele diz: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Se Abraão, ele alcançou essa justiça praticando obras, ele teria que se gloriar. Sim, eu consegui ser justificado diante de Deus fazendo o quê? Boas obras. E o interessante é que a palavra gloriar aí no grego é uma palavra que é kaushema ou kaurema, que é o correto. É uma palavra que significa jactar-se, ufanar-se. Abraão, ele poderia muito bem se ufanar, se justificar, se ele fosse realmente justificado pelas obras, mas não diante de Deus. Não diante de Deus ele poderia se gloriar. Veja bem que lá em Tito, quando Paulo escreve a sua carta a Tito, ele diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, não foi pelas obras de justiça que nós fizemos, mas foi segundo o quê? A misericórdia. Então, ninguém pode chegar diante do eterno Deus e alegar que fez alguma coisa e que através deste feito ele tenha alcançado a justificação. Ele pode sim se gloriar nele mesmo, mas diante de Deus não. Mas não diante de Deus. E no versículo 3, Paulo faz outra pergunta. Pois, o que diz as Escrituras? O que a Escritura diz? E neste exato momento, Paulo ele cita uma partícula aí do capítulo 15, versículo 6 do livro do Gênesis. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, não foi por obras que Abraão ele foi justificado, mas ele foi justificado porque ele creu em Deus. Olha, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então não foi por obras. E ele cita o Gênesis 15, versículo 6. E diz o seguinte lá: E creu ele no Senhor, Yahvé, e foi-lhe imputado por justiça. O termo grego
usado para imputar, que é uma palavra grega que significa logizomai. Logizomai é levar em conta, colocar na conta, acreditar na conta, é conferir, computar, contar. Isso que significa a palavra imputar, ou seja, Deus creditou na conta de Abraão a sua justiça. Então não era a justiça de Abraão, era a justiça de Deus. Creu em Deus, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, foi colocado na conta de Abraão como justiça. E Paulo, ele continua ainda argumentando. No versículo 4 ele diz o seguinte, olha aí. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, quando eu faço qualquer trabalho, qualquer obra, e eu recebo um prêmio, o prêmio que eu recebo não tem nada demais. Eu trabalhei para receber aquilo. Simplesmente, se eu faço algo e eu sou pago por aquilo que eu fiz, isso não é galardão, isso não é prêmio. Mas isso é uma dívida. Eu fiz e alguém me deve. Então, veja aqui, olha. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, se eu faço alguma coisa e recebo um prêmio, esse prêmio eu mereço ele realmente, porque eu fiz para merecer. Mas como a palavra de Deus diz, como eu já li lá em Tito, voltemos aí a Tito de novo, olha, não pelas obras da justiça que havemos feito, mas segundo que a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não por aquilo que eu tenha feito, mas por aquilo que ele fez, o Senhor fez, dando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Mas, ao versículo 5 aí, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então eu não faço nada, eu não pratico nenhuma obra, mas eu creio naquele que justifica. Quem é que justifica? Deus. Eu creio em Deus e naquilo que ele fez por mim. Aí sim, a sua fé ela vai ser creditada como justiça. Prosseguindo, versículo 6. Assim também declara bem-aventurado. Voltemos aí. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça, sem obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos corações são cobertos. Interessante é que no versículo 6, o apóstolo Paulo, ele lança mão de um salmo, de um versículo do salmo. E esse salmo é o salmo de número 32, que diz o seguinte, vamos ler o salmo, é o masquil de Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo coração é coberto, e cujo pecado é coberto. Então, esse cidadão, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é abençoado, porque a minha transgressão, o meu pecado, ele foi o quê? Perdoado. E o meu pecado, ele foi coberto pelo sangue do Senhor Jesus. Ele cita ele aí no versículo 7. E isso tem a referência embaixo aí, que é o Salmo 32:1. Bem-aventurado o homem, ele prossegue aí no versículo 8, que é o versículo 2 do Salmo, que ele cita o 1 e o 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Imputar é colocar na conta. Então, feliz é o homem a quem o Senhor, ele não coloca na conta deste homem o pecado, mas pelo contrário,
ele perdoa os pecados deste homem. Então, o homem cujo a conta não é creditada o pecado, este homem é feliz. Porque o Senhor, ele perdoa. O Senhor é aquele que purifica, nos purifica o quê? De todo o pecado. E ele continua ainda aí no versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Então ele faz uma pergunta. Vem, pois, esta bem-aventurança. Que bem-aventurado é feliz, é abençoado. Isto vem sobre circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Está lá no Gênesis capítulo 15, versículo 6. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputada por justiça. Como lhe foi, pois, imputada? Então ele está dizendo, como é que foi imputada essa justiça? Primeiro ele faz uma pergunta. Este homem ele é feliz, essa felicidade, esta bênção do Senhor, ela vem sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Aqui ele está falando, esta bem-aventurança, ela vem somente para os judeus ou também ela vem para os não-judeus, que são os gentios? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Então nós temos que saber o seguinte, que esta bênção, ela vem somente para os judeus porque eles praticam a circuncisão, ou ela vem também sobre aqueles que não fazem a prática da circuncisão, que são o quê? Os gentios. E ele cita Abraão, porque Abraão, ele passou pelo processo da circuncisão. Ele fez uma aliança com Deus. E, ao fazer essa aliança com Deus, ele fez a prática da circuncisão. E aí, no versículo 10, é que ele faz a pergunta. Como lhe foi, pois, imputada esta justiça? Estando Abraão na circuncisão ou na incircuncisão? E ele responde, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Porque Abraão foi declarado justo diante de Deus, Deus creditou na conta de Abraão a sua justiça muito antes dele ter praticado a circuncisão. Então, antes de Abraão ter feito a circuncisão, ele já havia sido o quê? Justificado, declarado justo. Então, não foi fazendo a circuncisão é que Abraão alcançou a justiça do Senhor. Mas ele alcançou a justiça de Deus crendo e depois, como prova desta aliança que ele tinha feito com Deus, é que ele fez a prática. Vamos continuar aí no 11? Olha o que diz o 11. Descer a barra de rolagem. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Selo o quê? Uma marca. Ele recebeu essa marca da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então, ele recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava ainda na incircuncisão. Então ele recebeu essa marca antes mesmo dele fazer essa marca no seu corpo físico, que é circuncidar-se. Para quê? Por que aconteceu isso? Qual foi o motivo de Deus ter justificado Abraão antes mesmo dele ter feito essa operação, essa cirurgia que é a circuncisão? Para que ele fosse o quê? Pai de todos aqueles que creem, dos circuncisos e do incircunciso. Interessante é que ele cita aí, no finalzinho do versículo 11, Gênesis 11, 17. E circuncidareis
a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. Está lá no capítulo 17. Mas no capítulo 15, Deus já havia feito o quê? Essa aliança com Abraão, imputando na conta dele, como está aí no capítulo 15, olha, e creu no Senhor, e foi-lhe imputado isso por Deus. Então, no capítulo 15, Deus, ele acredita na conta de Abraão a sua justiça, mas somente lá na frente é que ele recebe realmente a circuncisão. Pode ir, circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. E fosse pai o quê? Da circuncisão. Daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Então, Abraão, ele recebe na sua conta a justiça de Deus antes de ter praticado a circuncisão. E depois, ele faz a prática. Agindo dessa forma, ele seria o quê? Pai de todos os que creem, porque ele creu antes. E isso foi acreditado. Depois ele fez a prática. Então, isso aconteceu para que ele fosse pai daqueles que praticam a circuncisão e pai daqueles que são incircuncisos, porque quando Deus creditou justiça, ele era ainda um incircunciso. É o que ele está querendo dizer aí no versículo 12. Vamos para o versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Olha só, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, porque a lei viria muitos anos depois. Provavelmente uns 500 anos depois é que realmente viria a lei, que foi promulgada a lei através de Moisés. Mas ele recebeu essa promessa bem antes da lei ser dada. E ele recebeu essa promessa de que ele seria herdeiro do mundo. E a sua posteridade, não pela lei, mas pela justiça da fé, porque ele creu no Senhor e isso foi acreditado em sua conta. Por isso que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão. Pois, versículo 14, pois os que são da lei são herdeiro, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Olha aí. Pois, se os que são da lei são herdeiro, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Por quê? Porque a promessa foi dada a Abraão muito antes da lei ser dada, ali no deserto do Sinai. Deus fez uma promessa e foi imputada a justiça na conta de Abraão, e Deus fez uma promessa a ele que na pessoa de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, se nós fôssemos justificados praticando a lei, então logo a fé, a minha fé seria o quê? Vazia, vã e vazia. E a promessa que foi feita a Abraão, ela seria o quê? Aniquilada. Não faria sentido o homem ser justificado pela lei, sendo que a promessa foi feita a Abraão antes mesmo da lei ter sido dada. Veja que no versículo 15 ele diz, olha, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Veja aqui, porque a lei opera a ira. A lei, na verdade, ela veio me mostrar que eu sou um transgressor. Onde não existe lei, não há transgressão, porque eu não tenho ciência de que aquilo que eu estou praticando é realmente uma transgressão. Mas quando vem a lei, aí sim, eu realmente tenho noção de que eu estou transgredindo um princípio divino. E no versículo 16, olha, portanto, é pela fé,
para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Todos nós, não há distinção. Todos nós somos filhos de Abraão pela fé, tanto judeus como gentios. Todos nós somos filhos de Abraão pela fé, porque nós estamos andando segundo a graça de Deus que foi derramada sobre as nossas vidas. Por isso que a lei teve o seu papel na história, porque a lei, ela me mostrou que eu era um transgressor, eu estava transgredindo, e a ira de Deus estava sobre mim. Quando eu percebi que eu era um transgressor da lei de Deus, eu percebi também que a ira de Deus estava sobre mim, porque eu era o quê? Um transgressor. Então a lei serviu para mostrar que eu era um transgressor e que a ira de Deus estava sobre a minha pessoa. Mas ela me apontava o Salvador. E o Salvador, para ser salvo, eu tenho que crer nele. Então é pela fé. Eu criei pela fé e por isso eu sou salvo. Porque Abraão, ele creu antes e por isso foi salvo. Como está escrito, aí versículo 17. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e será o pai de uma multidão de nações. Essa multidão de nações aqui está inclusa o quê? Todos os povos da terra, todas as famílias da terra estavam inclusas nestas nações, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Prosseguindo aí, o 18, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Veja que Abraão, ele não tinha filhos. A sua esposa era estéril. Jamais ela poderia lhe dar um filho. Então ele creu contra a esperança. Como ele poderia ser pai de nações, já que o mesmo não tinha filhos? Então ele creu contra a esperança. Ele creu contra algo que nem mesmo existia. Ele considerava que tanto o corpo de Abraão como o corpo de Sara estavam o quê? Mortos, não poderiam o quê? Produzir filhos, para que desse filho ou desses filhos viesse o quê? Nações, como foi o caso de Isaac. Então ele creu, olha, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. E ele cita aí o capítulo 15, versículo 5. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Mesmo não tendo filhos. E não, olha aí, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou. Se Deus havia feito uma promessa para Abraão, como está aí no versículo 19, se Deus havia feito esta promessa, ele não duvidou jamais da palavra do Senhor, mesmo sabendo. Então ele nem atentou, ele não atentou o quê? Para o seu próprio corpo amortecido. E o interessante é que a palavra amortecido aí é uma palavra grega que é necros. Necros é velho, impotente, destruído. Morto é a palavra que significa amortecido.
vem de necros. Por isso que tem a palavra necrotério, onde se depositam aqui os mortos, é uma palavra de origem grega. Mas o termo aqui usado é necro, velho, impotente, morto, destruído a sua força. E ele pode ver que porque ele já estava de idade avançada. E também diz aqui que o ventre de Sara também não poderia mais, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ela também não poderia dar filhos. E o versículo 20, veja aí. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Veja, isso é que é fé. Ele creu no impossível, mesmo sabendo que ele já era velho, amortecido, impotente, e o ventre de Sara também estar o quê? Amortecido, morto. Mas ele creu, ele não duvidou da promessa de Deus. Ele não foi o quê? Incrédulo. A palavra incrédulo é apistia. Apistia, pistis é fé. É a palavra grega para fé. E apistia vem aí um prefixo de negação. É o quê? É infidelidade, é falta de fé. Ele não teve falta de fé. Ele creu na promessa de Deus. E pode ver que aí pela fé, aí vem o pistis, não é apistia mais, mas pistis, pela fé, se fortaleceu. Interessante que ele usa uma palavra que daí vem dunamis, aqui em dunamao, que significa ser fortalecido, ser revestido de força, e deu glória a Deus, dando glória a Deus. E veja que ele estava plenamente o quê? Convicto. Ele estava certíssimo, 21 aí, prosseguindo, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. O Salmo 115, versículo 3 diz o seguinte: mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. E a palavra grega que ele usou para poderoso é dunatos, ser o que? Capaz. Deus é capaz de fazer. Ele estava convicto, ele tinha fé, convicção. Ele sabia muito bem que Deus ele tinha condições, poder para cumprir aquilo que ele havia prometido. Versículo 22, pelo que isso lhe foi o quê? Imputado como justiça. Como Abraão creu contra as expectativas naturais. Ele creu, ainda que o ambiente não fosse favorável a ele, mas mesmo assim, ele continuou crendo naquilo que o Senhor havia prometido, que na pessoa dele seriam benditas todas as famílias da terra. E ele creu, e isso foi-lhe imputado como justiça. Versículo 23, ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta. Olha aí, ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Não somente a Abraão, que isso foi creditado em conta, mas também a nós, que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus. Olha aí, versículo 25, que tem uma vírgula aqui no 24, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. O que Paulo está dizendo é o seguinte: assim como Abraão creu na promessa, mesmo não vendo, mas ele creu, tomou posse da promessa. E isso foi lhe creditado como justiça. Não somente a Abraão, que isso foi tomado em conta, foi colocado em conta, mas também a nós será colocado na conta nossa.
nós seremos declarados justos a partir do momento que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Quem? Deus. Quando nós passamos a acreditar em Deus, que levantou Jesus dentre os mortos, e que pelos nossos pecados ele foi morto, foi entregue e ressuscitou para a justificação, aí sim também nós somos justificados por fé. Esse capítulo ele é muito lindo. Ele fala da resolução do problema do pecado. E para exemplificar, Paulo nesse capítulo, ele foi muito sábio em pegar o exemplo da pessoa de Abraão e trazer para os nossos dias, para que nós olhemos para este homem do passado, esse patriarca, e nos espelharmos na sua atitude de crer em Deus, ainda que todas as circunstâncias não eram favoráveis a ele, mas ele creu, e isso foi imputado. Também nós, nos dias atuais, que possamos crer em Jesus, aquele que um dia, lá no Calvário, 2000 anos atrás, morreu por mim e por você. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo eu estarei aí entrando no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.